Texto do Evangelho previsto para este domingo, Evangelho conforme Lucas, capítulo 10, os versos 1 a 11, inicia na página 1433. Evangelho conforme Lucas, capítulo 10, os versos 1 a 11, inicia na página 1433. Eu passo a ler? Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão! Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. Até aqui a leitura. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesse momento. Amém. Nós temos um texto bem desafiador, é verdade. Um texto que nos confronta com algumas situações que faz a gente pensar muita coisa. Começa que Jesus aqui nesse caso não está falando para uma multidão. Não está falando como no Sermão da Montanha, que tinha realmente muita gente, centenas de pessoas ouvindo Jesus. A tradução de Almeida vai dizer que eram 70 pessoas, essa aqui 72. O importante nesse caso é dizer que era um número completo. Era um grande número de pessoas, ainda assim não era uma multidão. Eram muitas pessoas que estavam sendo chamadas, enviadas por Jesus para falar para as pessoas. Aqui estavam adiante: o reino de Deus chegou até vocês. Talvez para nós esse texto não faça tanto sentido assim, especialmente porque a gente gosta muito de lembrar e de falar, e é necessário falar, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Isso tem algo muito a ver com a linguagem de campo, a linguagem da agricultura, que era muito conhecida na época. O que Jesus está dizendo para esses discípulos é que, olha, tem muito trabalho pela frente. Tem um trabalho inimaginável. Tem um trabalho que eu estou pedindo para vocês fazerem e vai exigir não só o teu tempo, e vai exigir não só a tua força, e vai exigir muito mais do que tu imagina. Isso é curioso, porque nós justamente citamos esse versículo para convidar
convidar jovens para estudar teologia. Nós convidamos pessoas para o ministério e precisamos de pessoas no ministério, mas nós dizemos esse texto: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Sem dizer para muita dessa gente o custo que isso significa. E alguns só vão entender isso quando chegar lá no ministério, diante da comunidade, e ver o que significa muito mais do que isso tem. Também é verdade que às vezes nós usamos esse texto para convidar pessoas para servir na igreja. E também é necessário. Também é importante. Mas a gente se depara com algumas realidades diferentes, em que nós ouvimos: eu não tenho tempo, eu não tenho dom, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade. Eu sei que tem alguém fazendo, então não precisa eu fazer. Esse texto ele tem duas frentes, duas formas de a gente olhar para ele. Primeiro, sim, é uma interpretação do chamado ao ministério. Afinal, Jesus enviou seus discípulos, pessoas que vão servi-lo, que vão imitá-lo, que vão transmitir a sua mensagem onde for. Mas ele também tem um impacto para a comunidade, porque todo o povo de Deus é chamado a servir. Nós somos chamados a servir como um só povo, de um só pastor, que é o nosso próprio Senhor. E por isso Jesus começa convidando ao trabalho, ao servir. E isso chama atenção nesse texto. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. É só uma ideia do que a gente vai enfrentar. O deslumbre vem com o tempo e por isso Jesus ele é muito honesto, muito sincero. Porque ele não só vai dizer que a seara é grande, ou seja, que o campo, que o trabalho é grande, ele vai dizer: vocês vão como ovelhas para o meio de lobos. Vocês vão como ovelhas para o meio de lobos. Talvez uma informação importante seja ser dita. Jesus não está mandando como ovelhas para o meio de uma alcateia, como um sacrifício gratuito. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de que, além do trabalho ser grande, ele vai ter ameaças. Ovelha é um dos animais favoritos do lobo, por sua carne, pela sua baixa capacidade de defesa, pela sua péssima visão. É bem cabeça dura, é verdade. Mas Jesus fala isso justamente para dizer: olha, eu preciso ser muito sincero com você. Essa missão que eu estou te dando, povo, não vai te deixar confortável. Essa missão de servir a Deus, de dizer para o mundo que nós acreditamos em Jesus Cristo, é tremendamente desconfortável. Por isso que ela custa muito mais que o nosso tempo, custa muito mais que o nosso dinheiro, custa muito mais que isso tudo. Porque seguir a Cristo é ter a noção de que nós vamos como ovelhas que vão andar entre lobos. Tem mais um sentido também nisso, de saber que não é no meio de uma alcateia, mas nós estamos andando por aí onde há ameaças. E isso já teve gente na filosofia que disse que o lobo, o homem, é o lobo do próprio homem. Às vezes essas ameaças vão ser outros seres humanos, que vão nos machucar, que vão nos magoar, que vão se disfarçar de ovelha para causar dano.
Por isso, na filosofia, alguns falam que o ser humano é o lobo do próprio ser humano. Porque ele vai agir como um grande devorador. Por que Jesus faz isso com a gente? Por que a fala de Jesus parece tão cruel? Por que trabalhar para Jesus é tão difícil? Porque a gente não quer lidar com o desconforto. Porque no fundo, nós queremos passar pelas situações com muita tranquilidade. Por isso nós queremos trabalhar para prosperar financeiramente, para dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Quantos aqui já ouviram esse discurso? Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E aí, com isso a gente cria uma falsa ideia de que a vida é confortável para sempre. Por que vocês acham que tem tanto adolescente sofrendo crises sérias de ansiedade? Especialistas já estão dizendo que uma das maiores causas de morte nos próximos 5 anos serão os transtornos mentais. 5 anos. 5 anos é pouco tempo. Se nós pararmos para pensar em tudo o que significa isso. Vocês conseguem ouvir lá no fundo sem microfone? Conseguem? De alguma forma, a gente precisa voltar para aquilo que Jesus está dizendo e nos preparar emocionalmente para a vida. Nos preparar emocionalmente para a vida com Jesus. Nos preparar emocionalmente para esse caminho que, sim, tem belezas, tem rosas, tem flores, mas elas também vêm acompanhadas de espinhos. E por isso Jesus fala: eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. Ele não está falando isso por crueldade. Ele está falando isso para os seus discípulos e para nós também hoje sabermos onde estamos indo. Para não bagunçar tanto a nossa mente a ponto de a gente chegar ao longo do caminho e, diante da dúvida, diante da incerteza, acabar questionando Jesus e voltando como se não fosse nossa missão. Jesus quer saber, manda outra pessoa. Eu não sou um desses 70 ali que tu falaste naquela época. Isso não é para mim. E a gente acaba caindo na tentativa humana de correr atrás apenas do descanso, apenas do conforto. A vida de fé nos leva como ovelhas para o meio do lobos, para meio de lobos que se disfarçam de ovelhas. E por isso Jesus prepara esses discípulos, e eu creio que isso também vale para nós hoje, de que de alguma forma a gente precisa ter atenção com aquilo que a gente faz enquanto caminha, enquanto a gente segue por este caminho. Por isso, talvez a gente precise refletir: que caminho é esse que a gente anda a partir da graça de Jesus Cristo? Que caminho é esse que Ele vai nos trilhar? E aí Ele vai dando mais orientações e dicas, e tem uma que parece muito estranha, talvez, que é: não cumprimentem quem estiver pelo caminho. E na nossa cabeça do século 21, como pode isso, não cumprimentar? Mas eu conheço. Se eu não cumprimentar, aquela pessoa vai dizer: ó, está se achando, nem cumprimenta mais. Nos tempos de Jesus, a saudação não era algo como hoje, que a gente estende a mão, bom dia, como você está? Ou às vezes, para quem vem dos interiores e tudo mais, só levanta a mão: ô! Naquele tempo não, você tinha que parar,
dar atenção, falar, ouvir. Saudação era um gesto de acolhimento. Mas Jesus deu uma missão que não estava presa na saudação do caminho, mas que tinha um alvo, especificamente 2 alvos nesse texto. E se eles perdessem tempo no caminho, eles não conseguiriam cumprir a missão nesses 2 alvos que são descritos nesse texto. Por isso, cada pessoa chamada ali também tem que ter atenção à missão que Deus deu a cada pessoa. Me chama a atenção nesse texto 2 alvos, e eu creio que talvez vai ser aqui um ponto que eu tenho que falar com muito carinho, porque ele pode causar algum choque. E talvez são palavras que a gente não está acostumado a ouvir. Primeiro, Jesus diz: vocês vão entrar, vão chegar na casa de alguém e vão dizer que a paz esteja com vocês. Na salvação, ok. Nós desejamos que a paz de Cristo esteja comigo. Nós podemos fazer isso no gesto de paz, dando as mãos, nos cumprimentando, ou às vezes até com uma distância nós podemos dizer de bom coração que a paz esteja com você. Só que Jesus fala isso para esses discípulos dizendo: preste atenção em uma coisa, preste atenção na resposta que você vai ouvir. Porque se a resposta que você ouvir não for uma resposta de paz, então pega essa saudação de volta. Isso deve nos causar alguma estranheza. Como assim pegar a saudação de volta? Como assim pegar um presente? Que a saudação da paz é um presente. Como assim? A regra, a etiqueta vai dizer: se eu vou visitar alguém, eu levo um presente. Eu levo algo para desejar a paz, o bem-estar. Mas Jesus está dizendo para esses 70 ou 72 pegar de volta. Como isso é possível? A grande questão aqui é que está falando de acolhimento. Como a gente acolhe as pessoas, tanto quem chega até nós, quanto quem nos recebe. Por isso a saudação da paz é um presente precioso, mas se essa pessoa não nos recebe com paz, ok, fica com aquilo que tu tens para oferecer. O pano de fundo desse texto é que a fala de Jesus é uma fala amorosa, sim, mas é uma fala que também tem carregada consigo uma dose de juízo. Ninguém quer juízo. Ninguém quer um chão de areia. Ninguém. Nós gostamos muito de falar de Deus como Pai. Mas a hora que Ele puxa a nossa orelha, a gente diz: não, a culpa é de fulano. A culpa é do ciclano. Porque a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Por isso esse texto, ele precisa ser lido com cautela. Porque a gente precisa também aprender a receber. Receber as pessoas que Deus envia até nós, que vão nos trazer paz. Se alguém for nos trazer paz, acolha. Especialmente a paz que vem de Cristo. Se Deus nos enviou para falar com alguém sobre a sua paz, transmita verdadeiramente a paz, ao ponto que aquela pessoa compreenda e diga: amém. Eu também não quero te dar essa paz. É uma troca. É uma caminhada. Senão, o puxão de orelha nos espera. E o outro alvo desse texto é a cidade. E talvez aqui a gente ganhe um puxão de orelha um pouco maior.
cidade acolher bem vocês, fiquem. Trabalhem não pelo sustento, mas trabalhem pelo reino de Deus, trabalhem pelo Evangelho. Sustento Deus garante. Mas se a cidade não receber bem vocês, não guardem nem a poeira como lembrancinha. E por que é um puxão de orelha? Porque por vezes nós brigamos por poeira. Nós chamamos a atenção da poeira que está fora do lugar. E não acolhemos, não bendizemos, não abraçamos, porque ai de quem chegar e mexer na nossa poeira de estimação. É milimétrica aquela poeira, mas está lá. Jesus fala para esses discípulos: se aquela cidade não receber vocês, sacudam o pó da sandália. Essa é uma linguagem que a gente não usa mais. Mas é dizer, eu não quero dessa cidade a poeira nem como souvenir. Sabe, quando a gente viaja, vai conhecer um lugar e gosta de trazer presentinho? Pois é, dentro do povo de Deus tem muita gente brigando pela poeira, em vez de brigar pela graça de Cristo, para que ela alcance muitas e muitas pessoas. E por isso esse é um texto muito complexo. Porque nós aprendemos a valorizar o trabalho de quem esteve antes. Nós aprendemos com a história. Eu não estou dizendo que isso é um problema. O problema é quando a gente transforma isso numa poeira santa que não foi santificada por Jesus, que não foi aquilo que Jesus pediu para fazermos. E a gente faz o quê? A gente briga pela poeira. Jesus diz: sacudam a poeira. Não levem essa poeira para casa. Não levem aquilo que não é minha vontade para vocês. Sobre o que a gente tem brigado ao longo do caminho? Porque nessa missão de falar do amor de Jesus, a gente vai estar caminhando no reino de Deus, no meio de outras pessoas, convidando elas a desfrutarem dessa paz. E sabendo que mesmo com todos esses desafios, nós podemos continuar nessa jornada, porque o próprio Deus vai conosco. O próprio Jesus nos acompanha. E esse é um presente de valor inestimável, muito, muito, muito maior que qualquer poeira que a gente resolva brigar. Igreja, nós somos um povo que é chamado a caminhar, a desfrutar da paz que vem de Cristo, a ter a consciência sim que temos desafios, mas que a gente possa nos apegar à paz e não à poeira do caminho. Que a gente possa ter a firme certeza de que Jesus é esse caminho por onde nós podemos andar, que vai adiante de nós, nos guardando, nos protegendo e nos conduzindo pela vida. Que assim nós possamos seguir, tanto como o povo que vai ao encontro, como o povo que recebe, tanto dando a paz de Cristo, como oferecendo, recebendo a paz de Cristo. Que Ele de fato nos oriente e seja o nosso caminho, agora e sempre. Amém.